Olá, Altair Pereira com Teimosia e Coragem, para o nosso encontro do Apão Web 5h30, a Escola do Velho Cascudo, nosso encontro do fim de madrugada, início de manhã. Esta aqui é a quinta aula do curso Nunca é Tarde para Começar, e eu resolvi entregar essa aula com uma qualidade um pouco melhor, porque eu estou desenvolvendo lá o meu trabalho lá no OBS Studio, mas tenho tido bastante dificuldade, não estou conseguindo, porque eu vivi no mundo analógico e o mundo digital para mim é um pouco mais complicado, mas eu, né, resolvi hoje gravar aqui com o celular para, essa quinta aula, aula da sexta-feira, para entregar um produto com uma qualidade um pouco melhor e enfim, e tocar aí. Vocês sabem que a Escola do Velho Cascudo, ela tem um objetivo específico, né? Que é tratar sobre empreendedorismo, sobre mercado, gestão, marketing e vendas, mas ela é principalmente, o objetivo principal da Escola do Velho Cascudo é levar você a acreditar que seus resultados dependem única e exclusivamente de você e de Deus. Então, você precisa aprender a aprender, você precisa aprender mais. E para aprender mais, você precisa ter acesso ao que você tiver a intenção de aprender, ter acesso a, no mínimo, 3 fontes, fazer um resumo de, no mínimo, 8 linhas, no máximo 15 linhas, e ler quantas vezes for necessário. Essas aulas aqui, essa aula de hoje do treinamento, do curso Nunca é Tarde para Começar, a aula Mudar Geral, Empreender e Resiliência. Se você tiver o interesse, essa aula está um espetáculo. Mas ela está lá no altair1957.blogspot.com, ela está lá, é só você imprimir, e ela está feito tópicos. Pega os tópicos e usa como fonte para você aprender. Pega cada tópico dessa aula e procura mais 2 ou 3 autores e desenvolve, né, o seu conhecimento aí, porque resiliência principalmente você não ficar preso no passado, você entender que você tem que desapegar dos seus resultados, mesmo os resultados bons, porque a vida está no presente e no futuro. O que passou, passou, né? As suas dificuldades que você teve lá atrás, na infância, etc., tem que ficar lá parado. Você tem que tocar daqui para frente. Então, esse curso, ele tem base no livro Nunca é Hora de Parar, do David Goggins, como vocês estão sabendo. E o David Goggins, em algum momento, ele teve uma infância muito difícil, eu não vou dar spoiler, mas ele teve uma infância difícil e aos 8 anos, ele, a mãe dele e o irmão dele se separaram do pai deles e eles foram morar a uma distância considerável de onde eles moravam. Mas ele não se desligou. E aí, aos 24 anos, depois que ele recebeu lá uma condecoração lá de alguma coisa interessante dele, ele teve lá uma vontade, ele voltou lá para rever aquela situação que acontecia e ele chegou lá, ele percebeu, ele descobriu o quanto ele, né, perdeu de tempo, porque tempo é a coisa mais importante que tem na nossa vida. Então nós não podemos perder tempo com o que passou. Passou, né? Vamos tocar a vida para frente. Então, na nossa quarta aula ontem, nós estávamos falando, quando eu encerrei o vídeo de maneira que não estava correto, eu vinha falando sobre
a gente... O que é que nós preferimos? Se nós preferimos ter para doar ou receber. Isso tudo, essa ideia me veio porque eu fico hoje observando, né, a grande quantidade de benefícios sociais que são oferecidos aí pelos nossos governos, mas esses benefícios sociais, eles têm uma missão, na minha visão, para nos socorrer no momento de dificuldade, mas nós temos que continuar buscando aprender a aprender para a gente se livrar dessa circunstância, porque vamos passar a vida toda com benefícios sociais nós nascemos para semear, prosperar e prosperar muito para poder transbordar, para poder fazer mais pelas pessoas. Eu não tenho nada contra receber nada, porque, inclusive na aula de ontem, eu comentei que duas irmãs da minha mãe ajudaram a minha mãe a me criar, porque as famílias eram muito pobres, às vezes quem tinha uma condição um pouco melhor ajudava o outro. Mas todo momento que eu recebia essas ajudas, né, tanto da minha tia Antônia com meu tio Pedrinho, da minha tia Martinha com meu tio Darcy, eu só pensava no momento de eu, né, me tornar livre. Enfim, eu fui para a casa da minha madrinha Antônia, eu acredito que eu tivesse uns 10 ou 11 anos. Aí depois fui para a casa da minha tia Martinha, eu tinha 14 anos. Mas eu sempre pensava, na minha época, a gente ficava com muita vontade de fazer 15 anos, porque a partir dos 15 anos a gente logo chegaria aos 18, e 18 para mim era liberdade, era arranjar trabalho, era lutar mais, era produzir para poder ajudar meu pai, minha mãe, e num momento qualquer, aí mais à frente, quando fizer sentido, é uma história muito bonita. Eu vou contar com muito prazer né, em algum momento, mas não é esse momento aqui agora. Esse momento aqui agora é só a gente se desligar, né, das coisas, né, desses benefícios, e procurar crescer, porque eu vou ficar a vida inteira do mesmo tamanho? Não, eu não tinha nada. Hoje, com esse meu pensamento de aprender a aprender, eu fui trabalhar, consegui, eu estou chegando aos 70 anos, mas eu consegui, eu tenho 3 endereços hoje, e isso é prosperidade. E eu não estou satisfeito ainda, eu sou aposentado, tenho uma condição razoável de sobrevivência, mas eu estou criando esse projeto aqui, esse projeto da Escola do Velho Cascudo, onde eu estou pensando em prosperar, em prosperar financeiramente, porque eu sou bem protegido de Deus. Então, Deus me ajuda, e eu também me ajudo a cuidar da minha saúde física. Hoje, por exemplo, eu já fiz a minha corrida e caminhada de no mínimo 5 quilômetros, porque eu não marco, né? Eu não carrego celular, não tenho aqueles relógios inteligentes, enfim. Então, mas é no mínimo 5 quilômetros, fiz os meus 400 movimentos de alongamento e vou tocando a vida aí para frente, aí, com muita vontade de prosperar, mas... E vou conseguir, eu não tenho a menor dúvida de que vou conseguir, porque eu tenho a Escola do Velho Cascudo, ela é uma escola para nós discutirmos sobre empreender, mercado, gestão, marketing e vendas. Eu tenho um conhecimento bom sobre esse assunto, né? Eu diria até que um conhecimento bem acentuado, porque como eu trabalhei desde criança, desde menino, eu já comecei no varejo, com 9 anos, 8, 9 anos, eu já estava no varejo. Então, eu tenho um conhecimento de varejo muito interessante.
Então, eu entendo bastante de empreendedorismo, de mercado, de vendas, de marketing. Eu estudei, eu sou formado em administração geral de empresas, eu tenho 2 extensões, uma em administração de marketing e outra em docência universitária. Então, nós vamos aqui na Escola do Cascudo e você vai conseguir bastante conteúdo para melhorar a sua vida, melhorar a sua situação. É só você continuar aqui comigo, acredite do que eu posso te ajudar. Essas aulas, elas tinham no máximo 5, 6 minutos. Essa semana aqui, eu gravei as 4 aulas no OBS Studio, todas as aulas tiveram 25, 30 minutos, mas eu acabava errando, como essa aqui, por exemplo, a aula 5, eu errei de novo. Então eu falei, não, agora eu não vou entregar essa aula aqui para os meus, vou chamar de meus correligionários, porque né, na realidade vocês não são meus alunos ainda, vocês não se inscreveram aqui ainda na Escola do Velho Cascudo, embora tem gente que... Aliás, deixa eu aproveitar esse momento para dizer a você o seguinte, se inscreve aqui no canal, vamos fazer essa Escola do Velho Cascudo crescer bastante, porque a gente vai poder ajudar muita gente, vai poder transbordar na vida de muita gente. E isso é muito importante para todo mundo. Se você gostar dessa videoaula, deixa o seu gostei. Se você não gostar, faça a sua crítica aí, que o número de seguidor que eu tenho, eu ainda consigo ler bastante coisa, e eu preciso e quero aprender com você. Inclusive, tem o meu sobrinho Lúcio, me deu uma porção de ideia aí, né, e eu tenho olhado e aprendido bastante com as ideias que o Lúcio passou aí numa das aulas que ele assistiu minha. Ele assistiu e fez uma crítica e eu gostei muito, foi muito importante para mim. Bom, eu não vou, eu vou tocar essa aula aqui, ela não é mais uma aula de 6, 7 minutos, né? E eu hoje quero entregar para você uma aula mais, com um produto de uma qualidade um pouco melhor. Então, esse curso, esse treinamento, nunca é tarde para começar. Essa aula 5 é a aula Mudar Geral empreender e resiliência. Então, mudar geral é empreender e resiliência. O que é que você entende sobre esse título? Você está satisfeito com o seu resultado? Se sim, ótimo. Se não, está na hora de você mudar geral. E para mudar geral, você precisa empreender ou empreender uma vontade de trocar de trabalho, melhorar, aprender mais, estudar mais, fazer se você tem um curso superior, fazer uma extensão, uma especialização. Se você tem fazer um mestrado, não que eu veja isso como condição primordial. Você pode perfeitamente, o livro que eu estou lendo do David Goggins, Nunca é Hora de Parar, aliás, eu estou relendo, é um espetáculo, eu estou aprendendo demais com as ideias do David Goggins. Ele, esse livro, a intenção dele realmente é fazer a nós destravar e desenvolver o nosso potencial de gente, de pessoa, acreditar mais em nós. Ele é um ultramaratonista, então tem muito ensinamento nesse livro do David Goggins para quem quer ser empreendedor. E esse meu curso, Nunca é Tarde para Começar, eu estou me inspirando no livro do David Goggins. Então, resiliência é você se desligar do que passou. Tem pessoas, eu inclusive há um mês atrás
Tem um amigo meu, durante a vida, trabalhou na área de venda, chegou numa área tinha a mesma idade que eu, 2 anos mais novo, se eu não estiver errado. Chegou uma área lá de gestão na área de vendas, então conseguiu um espaço. Aliás, comigo aconteceu a mesma coisa. Quando 14 anos depois que eu estava numa empresa, que eu era lá um líder da área de vendas, depois a gente fala melhor nisso, eu saí, eu não tinha curso superior, e aí eu tive que fazer um curso superior. Aí quando eu acabei o curso superior já não valia mais nada, eu tive que fazer uma extensão, aí já também não valia mais nada. Agora, enfim, é assim. Mas o meu amigo, ele, da mesma forma que eu, acabou perdendo aquele trabalho, e inclusive naquele momento eu tinha comprado um livro, Quem Roubou Meu Queijo, do Spencer Johnson, e eu inclusive entreguei o livro para ele porque ele, né, achava que o mundo tinha acabado, e acabou mesmo, porque ele ficou travado lá, né? Ele ficava procurando trabalho nas condições que ele tinha, não teve, e agora fazia alguns anos que eu não o via, encontrei um amigo comum, e o amigo comentou que ele tinha falecido na semana anterior. Aí eu perguntei, mas ele estava trabalhando, onde trabalhou? Não, nunca mais trabalhou depois que perdeu aquele trabalho. Bom, não faça isso. Vambora, vamos que vamos. Bora agir. Porque eu vou ficar preso, eu perdi um trabalho, perdi uma namorada, meu casamento acabou, mas a vida continua. E eu tenho que continuar tocando. Eu sou muito feliz, graças a Deus, porque para mim, né, agora dia 16 de fevereiro eu faço 36 anos de casado, casal de filhos maravilhoso, gente tomador de decisão. Eu tenho um orgulho grande dos filhos que tenho, tanto da Maria quanto do João, porque são 2 tomadores de decisão. 2 pessoas que, não sei, né, devem ter aprendido alguma coisa comigo, porque eu sou um tomador de decisão. Eu não fico parado, não fico travado em lugar nenhum. E eu sugiro a você que você sempre faça uma autoanálise, busque profundamente no seu interior, veja o que está acontecendo e esquece o passado, vamos embora para o futuro. Se ficasse preso lá no passado, tinha algumas vantagens. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou muito contente, muito feliz de não ter ficado preso lá, porque se eu tivesse ficado preso lá, eu estava achando que eu era uma pessoa, um bambambam, né? Esse trabalho acabou me ajudando a conseguir comprar pelo menos uma das minhas moradias, enfim. E aí eu estava, né? Se eu tivesse ficado lá, hoje eu estaria numa condição econômica e financeira um pouco melhor do que estou hoje, embora eu estou muito bem. O que eu tenho, o que eu consigo produzir de financeiro é o suficiente para eu viver confortavelmente. Mas eu não estou satisfeito, porque eu sou filho de Deus. E quem é filho de Deus, Deus é dono da prata e do ouro. E eu sou filho dele. Eu tenho o direito de prosperar. Então, e como eu prosperei muito durante a vida, agora eu cheguei à conclusão de que vou prosperar mais. Por que eu quero prosperar mais? Porque eu quero transbordar mais na vida das pessoas. Prosperar não é ter muito mais dinheiro. Dinheiro é uma das partes, né? Um dos pontos de quem prospera. Prosperar se você consegue viver um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, prosperou. Se você conseguiu um trabalho melhor, prosperou. Se você
deixou a CLT e está empreendendo e, né, ainda não está gerando um resultado que você precisa, ó, mesmo porque é o seguinte, preste bem atenção, viver de CLT é uma coisa, empreender é outra, porque você, né, na CLT você vai lá, recebe seu salário, etc e tal, e empreender é ter responsabilidades, é ter colaboradores, é gente. Agora, a adrenalina disso é muito legal, porque quando você tem a certeza que você precisa gerar mais, precisa fazer mais, olha, você não tem ideia como isso traz uma alegria, uma felicidade para nós, seres humanos. Por exemplo, quando eu hoje, ainda há pouco, quando eu fui dar uma olhada naquela aula 5 que eu gravei lá no OBS Studio, que eu vi a aula com 6 minutos, eu falei, não, eu vou hoje gravar uma aula, um produto que as pessoas que estão acompanhando as minhas aulas, elas vão dizer assim, esse é o velho cascudo que eu conheço. Uma pessoa que quando o resultado não está saindo como eu quero, eu sou igual um trator. Eu vou gerar o resultado, vou fazer o resultado exatamente quem vai gerar é Deus. Mas a minha parte, a parte humana, o plano, a organização, a ação, a avaliação, o controle, isso aí quem vai fazer sou eu. Deus não vem fazer isso para mim, não. Eu que vou fazer. A escola do velho cascudo não é Deus que está criando, não. Ele apenas está permitindo que eu crie. Aliás, comece a ajudar já esse velho cascudo aqui. Lá no Hotmart tem uns 5 ou 6 e-books lá, mas tem 3 e-books lá que pode te ajudar muito se você tem um pequeno negócio, um negócio médio, um negócio grande. Tem lá um e-book falando de administração de vendas, tem outro e-book falando de gestão de negócios, tem outro e-book falando de marketing para incrementar negócio. Os e-books têm um valor simbólico, mas esse simbólico, cada venda que entra, você não tem ideia o incentivo que é para eu continuar fazendo, continuar produzindo. E agora, não tem ninguém mais que vai me segurar. Eu vou chegar onde eu quero. Porque eu sempre fiquei pensando o seguinte, tudo que eu pensei na vida, eu tenho. Eu tenho a mulher que eu imaginei que teria, eu tenho os filhos que eu imaginei que teria, eu tenho a condição social, financeira e econômica que eu imaginei que teria. Então, eu acho que eu sou, inclusive, um velho cascudo meio burraldo. Se eu tivesse imaginado que eu teria muito mais, eu acho que eu teria muito mais. Era só eu ter plantado mais. É só eu ter semeado mais, eu teria colhido mais. Então, mas eu estou vivo. Quem está vivo, eu estou semeando agora. Isso aqui, o lançamento, né, a inauguração da Escola do Velho Cascudo, é uma semeadura que eu estou fazendo. Agora, e depois que você faz a sua semeadura, você semeando em boa terra, onde tiver bastante luz, onde tiver bastante água, e olha, na minha vida sempre teve muita luz e muita água. E não é agora que Deus vai tirar a água e a luz da minha vida. Eu tenho certeza que você aí vai receber, você é a boa terra onde eu estou jogando as minhas sementes. Quando a gente se coloca de uma forma a contribuir, a fazer, então Deus nos dá o
o troco, o resultado. Então, eu estou semeando em boa terra, não tenho dúvida. Até inclusive você que é meu amigo aí, que anda vendo essas minhas videoaulas, vai lá, eu vou colocar lá no Facebook, no sábado de manhã, a Escola do Velho Cascudo agora é de segunda a sexta. Então, no sábado de manhã, eu vou correr, né? Vou fazer cuidar da minha saúde física. Quando eu voltar, eu vou lá no Facebook e vou deixar lá uma página com os endereços dos e-books. Inclusive tem um curso também de gestão de negócio. Gasta lá uma moeda comigo. Depois fala para mim assim, olha, o seu Pão Duro, fui eu que comprei aquele e-book seu. Mas compra o e-book e leia. Por que eu preciso que você dê uma lida? Porque eu preciso que você que é meu amigo, tá? Estou falando de quem é meu amigo. E todos que comprarem se tornam meus amigos, porque se não for amigo, né? Mas os inimigos também, se quiserem comprar também, fiquem à vontade. Mas os amigos, as pessoas que conversam comigo, que fazem parte do meu clã aqui, depois dá uma lida nos meus e-books para poder dizer para mim, ó, melhor aqui, melhor ali, melhora lá, porque é um início. E no início a gente tem que buscar ajuda. Inclusive, seu William, fica sabendo, já está convocado, vai me ajudar a aprender sobre o OBS Studio. Aliás, eu tenho certeza que você vai se tornar meu sócio. Nós vamos colocar esses seus cursos aí aqui na Escola do Velho Cascudo, esse seu curso de... Você é um grande... né? Bom, você sabe cuidar de som, você tem um curso aí que já está pronto, nós vamos escrever esse curso aí, vamos criar um e-book, vamos vender, mas você vai ser meu sócio, tá? E já fique sabendo que você só vai ter 49%, 51% é meu. Porque comigo agora é assim, aqui não tem moleza não. E nós vamos lutar juntos. Aliás, nós estamos juntos desde lá do ginásio, quando você me atrapalhava, né? Porque você não gostava muito de estudar, então você gostava mais de me atrapalhar, porque você tem um QI alto, aprende tudo com muita facilidade, e eu tenho que me esforçar muito para aprender. Então eu tenho que prestar atenção no professor, etc, etc, etc. Você já é diferente, né? Bom, então é isso. Se você está satisfeito, ok. Se você não está, você precisa se tornar resiliente. Você tem que se largar. Você tem que soltar as âncoras que estão te prendendo e zarpar. Bota esse navio teu aí para navegar, vai até, né, onde tiver o que está sendo oferecido a você, carrega esse navio, traz, vamos vender essa carga juntos, vamos tocar para frente, vamos prosperar, vamos crescer, porque é assim, é isso que Deus espera de nós. Por isso é que quando a gente sai, né, do útero da nossa mãe, a gente sai desse tamanhozinho. Aí depois a gente tem 1 metro e tanto, 2 metros, isso é crescimento físico. Agora, a gente precisa crescer espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. Quem consegue crescer nesses pontos que eu acabo de citar, o financeiro vem a reboque. O dinheiro que todo mundo quer dinheiro. Dinheiro vem a reboque. Cresça fisicamente, cresça espiritualmente, emocionalmente e mentalmente, que o dinheiro virá a reboque. Eu garanto para você. Até que nos encontremos na próxima videoaula na segunda-feira. Desejo a você uma vida alegre, feliz. Ótimo final de semana para vocês. Até segunda.